Chamuamba Adriano Luís, que tenha pronunciado corretamente o seu nome. Fico feliz se tiver feito com a perfeição, porque eu respeito muito. Bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. As nossas saudações e aqui uma reiterada desculpa pelo facto de, apesar de termos tido motivos alheios à nossa vontade, em só agora ir ao ar com este programa, falar direto, pedimos desculpas por termos posto à espera. De todo modo, quisemos juntar o maior número possível de convidados, o que não foi possível, acabando por ter vocês aqui, e por isso agradecemos a vossa presença e também agradecemos a disponibilidade do engenheiro Ilídio Adão, que está na linha. Engenheiro, muito bom dia, se me está a ouvir. Meu abraço para si e obrigado por estar disponível para falarmos sobre este assunto, que é um tema pertinente, é um tema atual, face à nossa contingência de um país em permanente reconstrução. Bem-vindo à nossa emissão. Muito bom dia, sou jornalista, muito bom dia aos radiovintes. Só para fazer uma curta correção, eu chamo-me Ilídio Daio, sou arquiteto, não engenheiro, mas estamos aqui para dar os contributos necessários para melhorar as condições das infraestruturas do país. Muito bem, Sr. Engenheiro Ilídio Daio, obrigado pelas correções. De todo modo, mais ainda, obrigado pela prontidão para estarmos aqui e debitarmos opiniões sobre este tema que é pertinente e é recorrente nos dias que correm. Quero sublinhar que o programa Falar Direto vai ao ar todos os sábados, normalmente começando às 10, e não é o caso de hoje, pelas contingências em que nos vimos envolvidos. Não obstante, ainda assim, vale a bravura daqueles que procuram segurar o programa, fazendo-no estar no ar, nomeadamente o João Caçula na operação de emissão, o Celestino Chivela, que está na sonorização, o António Festos na redação central da Rádio Despertar. Eu sou o Alexandre Neto Solombe. E não se esqueçam, a nossa emissão tem a coordenação geral do Horácio dos Reis, a coordenação e a supervisão. Estamos aqui então para manter este programa operacional até mais ou menos depois das 12h20. Eu vou começar aqui pelo engenheiro que está na linha, a engenheiro Ilídio Daio. A pergunta central é esta: o porquê de ser da deterioração precoce da infraestrutura física em Angola? Esta é a pergunta central. Vamos certamente derivar outras questões, mas eu gostava, se possível, que desse as palavras iniciais em relação ao tema que nós colocamos. Mais uma vez, arquiteto Ilídio. Pois. Nós temos essa. Somos muito. São trabalhos muito similares. Confundem-se. O arquiteto. Claro. Confundem-se, mas vamos ver. Sobre as infraestruturas, o porquê da rápida deterioração e degradação das infraestruturas a todos os níveis. Nós temos. Há vários tipos de infraestrutura. Temos as infraestruturas dos edifícios, infraestruturas das moradias, que são as infraestruturas internas, ou a rede elétrica, a rede de águas, a rede de esgotos, como também nos edifícios, a rede de águas, de eletricidade, de esgotos, as suas internas, como também temos as infraestruturas externas. Estamos a falar das estradas, quando se fala dos espaços das estradas, vamos falar da rede de saneamento, águas pluviais, para escoamento das águas das chuvas, águas residuais, de esgotos, a eletricidade e a água, e depois e depois a própria estrada em si. A razão da degradação muito rápida resume-se na manutenção, na cultura de manutenção, né? Existir uma manutenção
antecipada, programada, né? Tem que haver uma gestão e manutenção dessas infraestruturas recorrente, mensal, muito bem estruturada, já não sei se a manutenção preventiva, e que pressupõe haver uma gestão de condomínio, uma administração muito bem estruturada, né? Tanto a nível dos edifícios como a nível das infraestruturas. Isso posso resumindo, é manutenção. A manutenção regular aumenta o prazo de vida das infraestruturas. Pois, mas este é um dos problemas com os quais nos deparamos. Temos estado, de facto, a construir muito no nosso país, mas há este déficit que efetivamente se tem colocado e está-nos a dar quase como uma grande novidade, embora fosse óbvio que assim fosse, mas infelizmente esta prática desapareceu por completo. Estamos a olhar para as infraestruturas que herdamos do tempo colonial, aliás, a maior parte do que nós temos ainda hoje vem do tempo colonial, e o que é que justifica que efetivamente as pessoas se pusessem essa questão da manutenção que parecia óbvia, pusessem de parte este lado, tendo construído, depois as pessoas abandonam. Isto acontece particularmente, é muito visível nas estradas também, para não falarmos dos edifícios de um modo geral, por isso é que muitos deles têm estado quase todos abalados com ameaças de derrocar. O que é que acha que está por detrás deste eu não sei se é negligência ou é falta, sei lá, o que é que se passa? O que é que justifica que isto esteja a ocorrer? Existe uma lei, a lei de condomínio. A lei de condomínio clara é que deve haver. Quando falamos com a lei de condomínio, não se trata as pessoas logo rapidamente associam o condomínio a uma urbanização com várias casas, que tem uma guarita, que tem uma vedação. Também pode ser o condomínio. Mas o edifício pode ser considerado um condomínio quando tem uma administração que vela pelos espaços comuns, as escadas, corredores, o logradouro do prédio, o espaço exterior deste edifício, onde nesta lei de condomínio é determinada uma quota mensal para se pagar para a manutenção do próprio edifício, para a limpeza, manutenção do próprio edifício. Isso a nível do edifício. A nível das vias públicas, não é condomínio, mas pressupõe também haver uma contribuição dos moradores nas taxas urbanísticas, o pagamento das taxas urbanísticas, sejam elas o imposto predial, o IP, ou as taxas urbanísticas, né, que tem a ver com a limpeza das ruas, o tratamento das árvores e também a manutenção das infraestruturas externas. Tem que haver, no caso, por exemplo, do Quilamba, há edifícios que têm condomínio e outros não. Tem que haver uma maior fiscalização por parte da administração local, do Estado. Tem que ver que a lei tem que ser implementada. A lei existe, ela tem que ser implementada, que é a lei de condomínio, e sensibilizar as pessoas a pagar, que é importante esse pagamento, e quem não pagar, depois de vários avisos, depois de várias... a lei tem os trâmites próprios para essa resolução.
Muito bem, arquiteto Ilídio Daio, espero não voltar a errar na designação, com todo o mérito que tem, certamente. Nós confundimos muito o engenheiro com o arquiteto por causa da similitude do trabalho que prestam à sociedade. Eu venho aqui para os estúdios, mantenha-se ali, arquiteto, que vamos voltar a si mais vezes. Aqui nos nossos estúdios, como tivemos a oportunidade de apresentar, está o engenheiro Leonardo Chamuamba Adriano Luiz. Engenheiro, eu vou à pergunta inicial, aliás é a questão que colocamos no ar, o porquê de ser da deterioração. O arquiteto debitou aqui a opinião e identificou algumas causas. Eu volto à pergunta inicial para partirmos todos do mesmo ponto de partida. Passa aqui a repetição. Quais as razões, o porquê de ser de deterioração? O clima também influencia na degradação, enfim, precoce, se assim se pode dizer, da infraestrutura na nossa realidade? Assim, microfone aberto. Ok. Muito bom dia, primeiro. Bem-vindo. Obrigado. Ao contrário do arquiteto Ilídio, a minha designação está correta. E quero que saibam que é um prazer estar convosco para poder aprender e também dar a nossa contribuição para o crescimento do nosso país. Partindo da pergunta inicial, o porquê da degradação precoce das infraestruturas no nosso país, quais são as causas e provavelmente também vamos debater em torno de quais são as consequências. Primeiro, vamos definir o que é uma infraestrutura. É um conjunto de serviços básicos, né, para o desenvolvimento social e económico de uma determinada região. E nós podemos aqui apontar as estradas, o saneamento, as edificações. São esses conjuntos que fazem a infraestrutura num país. Quais são as causas, da verdade? Existem várias. Eu vou estar aqui a apontar ao longo do debate cada uma delas. Espero conseguir apontar todas, mas provavelmente o máximo que for possível. A primeira causa, eu como engenheiro civil apontaria a falta do cumprimento das normas na execução da infraestrutura. Estamos a falar de construção neste caso. Construção no geral. Sabemos que para se fazer uma construção há necessidade de se cumprir normas, há necessidade de se cumprir regras. E quando não se cumpre normas, não se cumpre regras, a infraestrutura pode não atingir o tempo de vida esperado. Exatamente, esperado. Há uma expectativa e que se programa, isso gera naturalmente, em princípio, confiança, segurança, não é? Exato. Sabe que só daqui a tantos anos é que se vai poder fazer eventualmente uma nova infraestrutura ou então fazer manutenção. Exatamente. Pois, a não observação, por acaso é interessante para explicar, das normas, desculpe interromper, pode continuar. Apaixona-me ouvir falar dessas coisas todas, não é? Exato. Daí não ter a minha não hesitação em quase interromper, mas pode efetivamente concluir para... Exato, dando continuidade, o não cumprimento das normas. Mas não estou a dizer que todo mundo que constrói não cumpre as normas, né? Existem empresas, existem empreiteiros muito bons, muito experientes, né? Que cumprem as normas na hora da execução de uma infraestrutura. Essa é uma das causas, ok? Essa é uma das causas. Infelizmente, no nosso país ainda temos esses problemas, mas claro, está a ser combatido e a fiscalização a cada dia é maior. Já há muita fiscalização. Gente, pode citar algumas destas normas que deviam ser, que não são, em alguns casos, observadas? Por exemplo? Por exemplo, para se construir, vamos ter que aplicar alguns materiais, ok? E para cada material, há necessidade de que o material seja adequado para ser aplicado no lugar em que está a ser aplicado. Okay. Eu quero, por exemplo, construir uma estrada, ok? Eu tenho de fazer várias camadas, ok? Cada material precisa cumprir uma determinada norma para ser usado na camada em que está a ser aplicado. Existem normas, e normas são uma variedade de normas. Okay? Sabemos onde encontrar, mas não temos elas em decores. É por isso que existe uma fiscalização.
ok? Temos lá uma fiscalização para fiscalizar que as normas, ok? As normas estão a ser cumpridas, os materiais estão a ser aplicados de qualidade, tal conforme se previu no projeto, ok? E que realmente aquele material vai cumprir com o seu desidrato, ok? Este é um dos fatores. Há outro fator que é a questão da manutenção da infraestrutura. Vamos imaginar que a infraestrutura foi feita com as normas. Cumpriu-se as normas, aplicou-se os materiais de última qualidade, o material é da top de gama. Mas precisa-se fazer manutenção para que a infraestrutura atinja o seu tempo de vida esperado. Okay. Porque a infraestrutura é dinheiro. E se é dinheiro, não estamos aqui não podemos estar a fazer uma coisa variadas vezes. Tem aquelas implicações económicas. Okay? Nós gastamos dinheiro para fazer uma infraestrutura. Fez-se com todas as normas, gastou-se o dinheiro que se gastou, mas agora a necessidade de nós aplicarmos a manutenção. Que existe a manutenção preventiva, a manutenção corretiva, tá? E a manutenção de rotina. Então, outra causa é a falta de manutenção das infraestruturas. Ok? Não se pode construir e deixar lá, não é assim, não é assim que acontece. Construímos, depois de construirmos, precisamos estar a fazer a manutenção para que a nossa infraestrutura, né, atinja o seu estado limite último, ok? E que ela, de alguma forma, cumpre com o papel pela qual foi destinada. E vou aqui dizer mais uma, e vou parar por aqui, porque temos outros convidados, é o mau uso da infraestrutura. Atenção que não podemos estar simplesmente lançar os malos para um só lado. Vamos dividir os malos pelas aldeias. Ok. Há a falta de bom uso da infraestrutura. Mas o que é que isto quer dizer? Falta de bom uso? Ok, imaginamos o seguinte. Estamos em época chuvosa. Há muitas estradas em que as valas de drenagem estão todas tamponadas. Estão todas assoreadas. Mas quem faz isso? Quem assoria? Quem tampona as drenagens? É evidentemente a população. Há um mau uso para da população dessas infraestruturas. Temos os edifícios, ok? Temos os edifícios onde, infelizmente, muitos de nós, por exemplo, há muitos edifícios na cidade de Luanda em que a população deixa o lixo debaixo do prédio, ok? Deita água sobre a estrada. Podemos passar aqui por Viana, vamos conseguir perceber que muitos dos munícipes de Viana, infelizmente, ainda quando lava-se a louça, quando tem uma determinada água dentro de casa, pega e deita sobre a estrutura. Okay? Isso é um mau uso da estrutura. Há aqueles casos das estradas, por exemplo. Há uma estrada destinada para um tipo de veículos, mas infelizmente, por negligência de um ou do outro, é usado por um outro tipo de veículos. Eu vou discretizar isso. Imaginemos que temos uma estrada para veículos de pesagem X. E está lá um sinal de proibição para veículo de pesagem Y. Mas infelizmente, por negligência, ainda colocamos alguém que usa um veículo de tonelada Y, coloca o veículo de tonelada Y, que é proibido lá, dentro dessa infraestrutura. Estamos a usar mal a infraestrutura. Muito bem, olha, interessante, e já sei que temos aqui muito que aprender, como fez questão de sublinhar. Aqui nos nossos estúdios está também o engenheiro Hédio Mateus. Espero que tenha pronunciado corretamente o seu nome. Bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado. Sublinhar também que está na linha o engenheiro, ou melhor, o arquiteto Felisberto Amado, pois com quem contamos também interagir proximamente, mas vamos começar aqui pelo engenheiro Hédio Mateus. Engenheiro, nós estamos a colocar a pergunta de princípio: porquê de ser da deterioração precoce da infraestrutura física no nosso país? Bom, antes de Pode mais, ser que não seja esta a sua percepção, não é? Se quiser corrigir, pode certamente dizer que não é o caso. A nossa infraestrutura é durável, no tempo eventualmente previsto. Do porquê de ser? Será que é a condição climatérica, essencialmente?
Quais são os problemas que estão inerentes a esta nossa sina, Antes de mais, este nosso azar? gostaria de saudar os ouvintes da Rádio Despertar e agradecer pelo convite que me foi formulado. Dizer que é um tema bastante pertinente porque diariamente é debatido nos bastidores. O porquê digamos, do pouco tempo de vida útil da infraestrutura. Eu, a caminho daqui, ouvi o arquiteto, disse muito bem. O meu colega engenheiro que está aqui conosco também disse muito bem. O que eu quero acrescentar é o seguinte. Uma via construída em Luanda é diferente de uma via construída, por exemplo, no Ambo. E podemos falar, por exemplo, no Bié. Ou seja, inicialmente deve ser feito um estudo. Faz-se um estudo do solo, e aí onde o arquiteto especializado para fazer projetos de via vai definir o tipo de via a ser colocado naquela zona. Segundo, tem muito a ver com a fiscalização, porque eu não vou ser repetido a falar da qualidade, má qualidade, mas a fiscalização também conta muito. Conta muito porque muitas das vezes, infelizmente, uns fiscais por falta de experiência e outros porque orientações superiores são obrigados a fazer vista grossa. Isso faz com que muitas das vias, infelizmente, tenham pouco tempo de vida útil. Outro fator que meus colegas falaram muito bem tem a ver com a mau uso da via. Nós vemos muitos bairros em que os moradores já tiram água de sabão na via. E muita gente desconhece o mal que a água de sabão causa no pavimento betuminoso. Este é um dos fatores. Outro fator tem a ver com a falta de manutenção. Infelizmente, nós estamos a falar de infraestrutura, mas estamos a nos pegar muito só nas vias, né? Depois podemos falar também daquilo que tem a ver com o saneamento básico e as drenagens pluviais, que tem sido uma dor de cabeça nos dias de hoje. Infelizmente, nós moradores, nós populares, vamos falar de Luanda, cometemos, mas também temos que admitir que em parte também as nossas administrações também erram. Erram por quê? Porque quando é época seca, deve ser feita essa manutenção. E infelizmente isso não acontece. Nós vemos, mesmo até a nossa via de catete, muita areia na estrada. Existem soluções para a areia deixar de ir para a estrada. Só que infelizmente essas soluções não são postas em prática. E eu muitas das vezes questiono, mas será que pedem opinião aos técnicos? Será que são técnicos a decidir, a orientar, ou são os políticos que estão a baixar orientações? Porque a drenagem depende muito do cálculo que o engenheiro faz. Ou seja, faz um estudo, por exemplo, o município de Viana, por ano chove, por exemplo, temos de volume de água é X. E isso define também o tipo de drenagem, não só o longo ou a distância de um troço para o outro, mas também o volume de água da chuva define muito o tipo de drenagem. Por isso é que em muitos pontos de Luanda nós vemos que choveu, a água fica muito tempo na via para depois drenar. Isso por quê? Por causa do diâmetro da tubagem que foi usada. Eu já trabalhei em estradas, felizmente, já vivi essa experiência como fiscal e como diretor de obra. O que é que Olha, vamos deixar essa sua experiência lá mais para frente. Por acaso estou curioso em ouvir de alguém que esteve no terreno a trabalhar e que tudo indica que não terá vivido boas experiências e certamente vai partilhar aqui connosco sobre que experiências foram estas. Mas ainda vamos agora estender o nosso sinal ao arquiteto Felisberto Amado. Arquiteto, eu não sei, gostava que começássemos mesmo do princípio, e já agora,
distinguindo a tarefa. Portanto, em que se distingue a tarefa de um arquiteto da de um engenheiro? Isto é básico, porque há, efetivamente, quando nós também começámos o nosso debate, fizemos uma certa confusão e eu confesso que eu pessoalmente tenho dificuldades para destrinçar e eventualmente alguém mais nos está a acompanhar terá a mesma dificuldade de distinguir entre o que é que fazem os arquitetos e o que é que fazem os engenheiros. Pode-nos ajudar a compreender? Posso, sim, senhora. Já agora, bom dia e bom dia, caros ouvintes da Rádio Despertar. Da Rádio Despertar, exatamente. Bem-vindo a nossa. Ok. É muito simples. E pronto, e só para fasear, né, um caso que nós temos em Angola, né, que era o arquiteto da paz. Então, só para dizer que o arquiteto, no fundo, é o quê? É o estratega, é o pensador, é o sonhador, é o imaginador, tá vendo? Este é o arquiteto. Ele é que pensa, desenha, como se diz, imagina, né? E passa esta imaginação por papel. Okay. E depois cabe aos engenheiros a sua execução. Mas o arquiteto faz o acompanhamento, né? Faz o acompanhamento. Mas não em todas as obras, não em todos os projetos. Os arquitetos intervêm sobretudo em projetos em projetos urbanísticos, em projetos mesmo arquitetônicos, né, que são edifícios em particular, né, casos particulares de edifícios. Quando estamos a falar de projetos urbanísticos, estamos a falar, por exemplo, de espaços territoriais já vastos, por exemplo, um bairro, uma cidade, até um município. O arquiteto é o pensador, é ele que vai imaginar como é que as coisas vão surgir, as estradas, os passeios, as praças, os jardins, os espaços verdes, inclusive até os cemitérios, os edifícios para onde é que vão ser localizados. Isto tudo é feito trabalho do arquiteto. Desenhar é pensar, imaginar, sonhar, claro, com o apoio de uma equipa, né? Com o apoio de uma equipa, até com, sabendo, inclusive, em certos casos, né, a história, a cultura daquele local, né? E ele também está na base, sobretudo, da requalificação e reestruturação das nossas cidades e dos nossos espaços, né? Há cidades que já são muito velhas e precisam de ser requalificadas, há bairros que estão completamente deteriorados e têm que ser requalificados. E isso tudo passa pelo conhecimento, pela imaginação do arquiteto, né? Tudo que for ali implantado, né? Tudo que for ali construído, antes tem que ser pensado, tem que ser analisado, depois desenhado, que é o tal projeto, né? O projeto, e depois do projeto, sim, vai ser construído de acordo com o projeto. E aí sim a construção já cabe aos engenheiros, e sobretudo às empresas de construção civil, né? As empresas de construção civil. É por isso que muitas vezes, em termos até de trabalho e emprego, nós vemos que a arquitetura é um trabalho mais liberal, né? Os arquitetos geralmente são mais liberais, têm os seus próprios ateliês, fora aqueles casos, né, em que os arquitetos trabalham no Estado, né, e sobretudo, no nosso caso até é um bocado complicado, porque ainda não temos autarquias, né, temos as administrações municipais, mas as administrações municipais ainda valorizam muito pouco o arquiteto. O arquiteto, infelizmente, em Angola ainda não tem aquele valor, nem tem o destaque que merece, né? Porque o arquiteto, em outras paragens, em outras sociedades, é um senhor. É mesmo um indivíduo com muito valor e prestígio na sociedade. Porque tudo que está erguido, né, na cidade, no país, no território, é tudo obra do pensamento, do engenho dos arquitetos. Bom, não se esquecendo depois daqueles que põem depois esta obra toda, esse pensamento, esse sonho, todo de pé, né? Que são os engenheiros. Por exemplo, já há arquitetos, de facto, a desenharem também, por exemplo, barragens, a desenharem no aspecto estético, né, da barragem, porque como são obras de arte, não é? Para dar aquela beleza, para não ficar uma coisa muito pesada, só betão, né? E ter, por exemplo, alguma estética. Já arquitetos já podem fazer isto hoje, a desenharem pontes também, a desenharem, por exemplo, até estradas, né? E viadutos, né? Mas só participam em colaboração com os engenheiros para a estética, né? Para a beleza, para ser uma infraestrutura
não é uma coisa arcaica, pesada, né? Sem qualquer estilo, mas tem alguma estética, alguma beleza, isso é sobretudo atraente, né? Atrair, sobretudo, as pessoas, né? E até para valorizar, né? O patrimônio histórico do local, da cidade. Esta é a grande diferença. Um pensa, desenha, e o outro recebe o projeto e constrói. E constrói conhecendo normas, conhecendo uma série de coisas que também é muito complicado, e sobretudo, né, a nível do cálculo, né? Os engenheiros trabalham muito com cálculos. Com cálculos por quê? Porque aquilo que é pensado e desenhado pelos arquitetos, aquilo tem que resistir, né? Tem que durar anos, tem que durar muitas vezes até séculos, né? Então, para isso acontecer, é preciso fazer cálculos, fazer o chamado dimensionamento, né? Quem faz o dimensionamento são os engenheiros, aí é mesmo tarefa dos engenheiros. E essa é a grande diferença entre nós. Agora, um sem o outro, hoje é quase impossível estarem dissociados, né? É quase impossível estarem dissociados. Geralmente, num gabinete de arquitetos, há sempre um ou dois engenheiros, né? Por exemplo, só fazer um projeto de um edifício de 10 andares. Eu sei que aquele edifício precisa de elevadores, vai precisar de ar-condicionados, vai precisar de condutas de água, vai precisar de condutas para águas residuais, vai precisar de fossa, vai precisar... Aliás, ele próprio, para ficar de pé, vai precisar daquilo que nós chamamos de esqueleto do edifício, que é o betão armado. Então, isto é tudo feito por engenheiros, desde engenheiros hidráulicos, engenheiros civis, de estruturas, desde engenheiros eletromecânicos, para aí fora. Então, num gabinete de arquitetos, há sempre, após a parte, uma equipa de engenheiros, né, que fazem a ajuda, auxiliam, né, os arquitetos, para que o desenho que eles estiverem a fazer vá já de encontro com aquilo que depois vai ser a necessidade e a realidade do próprio projeto. Muito bem, não sei se me fiz entender. Olha, muito obrigado pela explicação. Eu entendi, pelo menos eu entendi, não é? Espero que os outros também tenham, enfim, tido essa oportunidade de apreender alguma coisa desta microaula, se assim se pode dizer, que acabou por, enfim, estabelecer essas diferenças e realmente deixar esta cultura, esta percepção do que faz o arquiteto e do que faz, portanto, o engenheiro. O engenheiro Leonardo Luís aqui terá deixado a entender que, enfim, que há muita coisa e há uma equipa multidimensional que deve interagir. Onde é que fica aqui o engenheiro químico por causa da qualidade do material? Que este é um dos problemas que nós estamos a enfrentar, porque na sequência acontecem, por exemplo, ao nível... Bom, estamos aqui a falar de múltiplas infraestruturas, por exemplo, da eletricidade. Estão a acontecer muitos incêndios algumas vezes. Isto tem a ver com a química do material, com a natureza, com a qualidade do material? Engenheiro, esta pergunta é para si. O que é que se está a passar? Acontecem muitos destes acidentes, estamos a falar para além da durabilidade, que é o tema central, mas acontecem muitos acidentes de algum material que se deteriora mais depressa do que aquilo que efetivamente era esperado que fosse aguentar. Ok, é o seguinte, quando está-se a fazer uma construção, existe de um lado Caçul, não tenho o sinal do microfone ligado, por favor? Não se distraia. Ok, agora sim. Quando está-se a fazer uma construção, são três áreas, três lados fundamentais. O lado do empreiteiro, que é a empresa que está a construir. Existe o lado do projetista, que o meu colega arquiteto acabou de dizer. Existe o lado projetista, que é o senhor que concebe o projeto e vai fazer acompanhamento junto com quem está a construir. E existe o lado da fiscalização. Ok, fiscalização. Fiscalização. Bem, o projetista, quando concebe o projeto, ele prevê, nós sabemos, todos os engenheiros e arquitetos sabem que ele dá algumas peças desenhadas, algumas peças escritas. É nas peças escritas onde o projetista vai fazer menção ao tipo de material e à qualidade do material que ele prevê para o projeto.
ok? E o engenheiro, ou a empresa que está a construir, deve simplesmente observar essas especificações. O que acontece muitas das vezes é a aplicação de um material que não tem a ver com a qualidade que o projetista previu. Mas daí tem também dividir os males pelas aldeias. Tem o fiscal para estar aí Para chamar a atenção. para chamar a atenção. Claro, olha, não é este material, não é isso que se previu. Esse material não tem a qualidade X. Imagina, eu previ que tem que se colocar uma garrafa de água de 1 litro. Mas quem está a executar diz, não, pá, não vou colocar de 1 litro, vou colocar de meio litro. O que é que nos esperamos? De alguma forma essa infraestrutura não vai demorar, né? Porque quem está a executar está a colocar um material que não se previu. A qualidade do material. Eu não vou me fixar na eletricidade, vou me fixar, por exemplo, no betão. O betão. Betão. Aí fica mais fácil nós falarmos do engenheiro químico, né? Porque o betão é uma mistura de inertes, ligantes, areia, brita, cimento, que esses materiais são extraídos da natureza e nós sabemos que os materiais extraídos da natureza, todo e qualquer material, está envolvido a química. Antes de se executar o betão para aplicar, há determinados ensaios que nós precisamos observar para garantir que aquele material que nós vamos lá colocar, ok? Que não tenha excessivo, por exemplo, vou dizer, da brita, da questão do carbono, ok? As empresas de construção têm laboratórios para tal, onde está alguns engenheiros químicos, ok? Por exemplo, se tiver uma empresa, ou melhor, vamos lá dizer, há uma empresa que vende betão, antes de vender esse betão, ele precisa garantir, né? Precisa atestar que o betão que ele está a executar, ok? Que vai vender para a execução dessa obra, esteja em conformidade. Ele tem um laboratório onde muitas das vezes tem um engenheiro químico para testar a questão da química dos próprios materiais que vai usar para executar o betão. Tem sim engenheiros químicos nessas questões, mas é mais para a questão do betão, a questão da areia e a questão do cimento, porque sabemos que não existe construção sem cimento, né? Ou quase não existe construção sem cimento, não existe construção sem betão. Mas para se fazer esses materiais, há sempre lá atrás um engenheiro químico, ou uma equipa de engenheiro químico, ou outra variedade de engenharia que possa existir dentro da fabricação desses materiais. Muito obrigado por esta explicação. Eu voltaria aqui ao engenheiro Hédio Mateus, mas já que está aqui, tenho o privilégio de estar aqui próximo, vamos primeiro estender o sinal ao arquiteto Ilídio Daio. Eu espero que ainda esteja na linha. Com a seguinte pergunta, arquiteto, como têm andado os vossos sonhos agora que o arquiteto Felisberto nos deu a ideia do que faz efetivamente um arquiteto? Como têm andado os vossos sonhos? A criatividade tem sido posta em prática nos dias que correm? Ou até colocando a pergunta de outra maneira, o quão decepcionado tem estado com o modo como as nossas urbanizações se têm desenvolvido, ignorando por completo tudo aquilo que seria a vossa criatividade? Ou ainda, colocando a pergunta de uma outra maneira, são atendidas as vossas iniciativas, as vossas propostas, a vossa criatividade é tida em consideração quando é concebida uma determinada estrutura urbanística aqui no nosso país? Vocês são ouvidos, dito por outras palavras? Não. É como disse o meu colega, o arquiteto Felisberto Amado, e concordo com ele a dizer que é uma profissão que infelizmente ainda não tem o seu papel, a seu respeito, a sua consideração pela sociedade, principalmente pelo governo, pela classe política, né? Que no fundo os grandes projetos da arquitetura e do urbanismo são encomendas a nível governamental. Estou a falar das, entre aspas, das centralidades, as urbanizações, onde nós, como arquitetos, temos uma palavra, devemos ter uma palavra a dizer. E infelizmente as nossas centralidades, as nossas urbanizações não atendem em termos culturais, em termos sociológicos, em termos da própria estética, né? São projetos importados. Infelizmente nós temos muitas
das ditas centralidades, projetos vindos de fora, que pouco ou nada têm a ver com a nossa realidade, a nossa forma de estar, nossos hábitos e costumes. E infelizmente temos ainda este desafio por ultrapassar. Há vários arquitetos com o trabalho feito, inclusive é mais fácil sermos reconhecidos fora de Angola do que dentro. Então temos esse é um caminho longo a percorrer. Mas vamos fazendo. Eu próprio sou dos profissionais da arquitetura que nas redes sociais, nos jornais e nos fóruns que eu organizo às vezes, que tento mostrar o papel da arquitetura feita por nós, por angolanos, a importância de haver essa divulgação de trabalhos feitos por angolanos. Então é importante essa divulgação. Temos que nos mostrar, mostrar aquilo que nós somos capazes de fazer, para que tenhamos uma voz presente nestes grandes projetos de urbanização das centralidades. Agora já não haverão as centralidades, teremos a autoconstrução dirigida. Mais uma vez, na autoconstrução dirigida, temos um papel preponderante, não só em vários níveis dos planos, nos planos diretores, nos planos de pormenor, que devem ser elaborados antes da autoconstrução, nos projetos das tipologias das habitações para a autoconstrução dirigida, no próprio acompanhamento da obra da autoconstrução dirigida, por isso é que é dirigida. Então nós temos um papel muito importante a desempenhar. Conhecemos a nossa realidade, a nossa forma de estar, conhecemos os nossos materiais, o nosso clima, e vai ser essa autoconstrução dirigida, vai ser, acredito, uma lufada de ar fresco e vai absorver muitos dos profissionais que andam na sombra, infelizmente, e que podem agora revelar o seu potencial. O seu talento, que assim seja e que as coisas tomem efetivamente um outro rumo, um outro caminho. Muito obrigado, nós voltaremos a si dentro de instantes. Estava para introduzir aqui a conversa o engenheiro Édio Mateus. Essa questão da fiscalização, que é um dos problemas, enfim, que é recorrentemente colocado, é também uma questão de autoridade, da vossa autoridade. Vocês têm um papel, uma missão histórica, que se não exercerem hoje, as futuras gerações vão cobrar de vocês aquilo que está a ser feito hoje. Quer dizer, vocês estão a ser apartados. Como é que têm lutado para efetivamente fazerem sentir as vossas vozes e serem levadas em consideração para que amanhã as culpas não recaiam sobre vós? Bom. E já agora podia partilhar connosco esta experiência que viveu. Como disse, eu fiquei ansioso em saber um pouco mais o que foi passar por estas empresas, estar ali a trabalhar e eventualmente não ser ouvido naquilo que quis debitar como opinião. Bom, eu quando fui fiscal, né, estamos a falar de 2012, foi numa época em que havia pouca interferência, né? Em 2012 havia pouca interferência, chamamos de interferência política, em que primeiro... Mas foi a data em que os chineses entraram em força aqui em Angola e realizaram alguns dos projetos à vontade dos nossos políticos, não é? Sim, mas me refiro, pelo menos a obra em que eu estava, a empresa por acaso era estrangeira, mas não chinesa. Uhum. E nesta obra, como fiscal, aquilo foram mais de 3 quilômetros. E primeiro temos que saber qual é o papel do fiscal. Qual é então o papel do fiscal? O fiscal é o olho do dono da obra, ou seja, o papel do fiscal é primeiramente fazer com que o empreiteiro cumpra o projeto dentro dos prazos
programados e também com qualidade. E evitar que surjam derrapagens, né? Estamos a falar em custos a mais. Este é o principal papel do fiscal. Agora, na nossa realidade, e vou falar daquilo que, enquanto fiscal, primeiro é a questão do material, né? Vamos falar obra de estrada, que foi a obra em que eu estava como fiscal, em que muitas das vezes, primeiro, o empreiteiro, ele vê sempre formas de enganar o fiscal. Por isso é que o fiscal tem que estar dotado de experiência, de conhecimento, por formas a saber fazer a leitura do projeto e fazer com que o empreiteiro cumpra aquilo que está no projeto. Primeiro ponto tem a ver com a drenagem. A drenagem, se no projeto ele define que o diâmetro, suponhamos que é 1000 ou 900, muitas das vezes o empreiteiro faz de tudo para reduzir o diâmetro por formas a reduzir o custo e ganhar um pouquinho mais. Infelizmente isso acontece. E depois vem as camadas. Primeiramente preparar o subleito. Depois do subleito é que vem a subbase e a base. Muitas das vezes as nossas obras de estradas, os nossos empreiteiros não levam isto em conta. O fiscal deve pegar naquilo que é o caderno de encargo e deve pegar naquilo que é o mapa de quantidades, lá onde vem definido todas as obrigações do empreiteiro. Se ele deve preparar o subleito por formas a evitar situações futuras, ele tem que preparar. Suponhamos que não foi feito um estudo, fez um orçamento sem o estudo, e vai ver que se Mas calhar, isto chega a acontecer, não haver estudo e depois fazer... Infelizmente chega a acontecer. Infelizmente chega a acontecer. E isso é que muitas das vezes vai criar as derrapagens, ou seja, trabalhos a mais. Suponhamos que depois de fazer a escavação para preparar o subleito, nota-se que tem água, lençol freático. Tem que se tratar. E muitas das vezes esse custo não está dentro daquilo que é o orçamento. Infelizmente temos muitas obras em Luanda em que acontece isso. E há aquelas obras em que assinou-se o contrato num valor, não tem mais trabalhos a mais. E há aqueles casos em que pode até ter trabalhos a mais e a lei fala em até 15%. Não mais do que isso. Okay. E muitas das vezes o trabalho pode transcender esse valor. E isso faz com que muitas das vezes surjam esse tipo de situações. Depois, se a subbase, né, a subbase geralmente é feita em solo vermelho, vem o tipo de material, o tipo de solo vermelho, porque existem vários, tem solo vermelho que é misturado com argila. E se o empreiteiro não te apresentar um relatório de um laboratório que diz que o solo vermelho tem essas características com base no caderno de encargo, o fiscal tem que ter o cuidado de mandar voltar. Depois, a subbase, há projetos que definem 20 centímetros de espessura. E muitas das vezes ele pode pôr apenas 15 ou 10. E tem outra situação, é o teste da compactação da base, que muitas das vezes os empreiteiros eles fogem a isto. Fogem a isto por quê? Por causa dos custos que eles poderão ter com as máquinas. Suponhamos que eles programam o custo do combustível, mão de obra, né, as despesas diárias. Eu só tenho que ficar 10 dias nesta atividade. Quando fizer o teste de compactação da base, provavelmente por vezes o teor de umidade não é o suficiente, ou mesmo a base não está compactada a 100%, ele é obrigado a refazer o trabalho. E isso, alguns empreiteiros se apercebem que o fiscal não tem essa experiência, eles furtam-se desse teste. Mas num contexto como o nosso, quer dizer, há uma propensão
para que estas etapas todas que citou não sejam respeitadas? Como é que está, como é que anda o know-how dos nossos fiscais? Como é que está? As pessoas têm conhecimento suficiente para prestar o serviço de fiscalização, que é, neste caso, como está a dizer, fundamental, instrumental para a durabilidade da obra que deve ser feita? Acha que as pessoas no nosso ambiente respeitam efetivamente estas etapas previstas para a fiscalização acontecer com sucesso? O que se passa é o seguinte. Ou há uma pressão quase permanente sobre vamos abreviar, temos pressa? Acha que a interferência política acaba por obstruir este desempenho do fiscal? Em muitos casos, eu não acredito que ainda haja. Eu há uns mesitos... Não acredita que haja? Em muitos casos, eu não acredito que ainda haja essa interferência. Vou falar de 2 pontos. Primeiro, eu nos últimos dias estava a acompanhar, pediram-me para acompanhar um trabalho de estradas, cá mesmo em Luanda, em que eu tive a atenção esses aspectos todos, depois de ficar muitos anos sem fiscalizar estradas. Tenho alguns colegas que estão a fiscalizar em várias províncias, uns estão no norte, outros estão no sul, e estão a seguir essas etapas. Okay. E são obras financiadas, né? Umas financiamento da Vida China, outros financiamento vindo da Europa, e estão a cumprir essas etapas. O que eu acho é que muitas das vezes, principalmente para obra de estradas, o fiscal deve estar dotado de conhecimento. E há aqueles casos que suponhamos que as ordens superiores venham e dizem não, deixa que fique assim. O fiscal deve ter aquele cuidado de fazer o relatório. Isso para que para amanhã não for apontado o dedo, conforme tem acontecido nos dias de hoje. Depois, só para terminar, né, esse ponto. Depois da subbase vem a base, que é em Tuvená. O Tuvená é um dos materiais que é muito caro. É muito caro mesmo. Mas é importado ou é produção local? É produção local, mas o transporte com... o Tuvená, aquilo é brita, mas é misturado, nós chamamos espécie de uma cola, um pó, que dá, quando é compactado, ele cola, fica, parece mesmo uma pedra. Que em muitos casos, bem feito, ainda que não colocar o betuminoso, ele resiste por muitos anos. Okay. E muitas das vezes também muitos empreiteiros não cumprem essa etapa, ou seja, não colocam os 20 centímetros ou aquilo que está no projeto. E o fiscal, se não estiver atento, o que é que vou fazer? O solo vermelho, como é mais, digamos, mais acessível o custo, comprando-se com o Tuvená, eu vou aumentar na camada de solo vermelho e vou reduzir no Tuvená. Isso também, muitas das vezes, é um dos fatores que faz com que as nossas estradas estejam degradadas. Depois vamos nas camadas de betuminoso. Antes de colocar a camada de betuminoso, é feita a rega, a emulsão betuminosa. E a rega é feita a quente. Muitas das vezes, se o fiscal não conhecer, eu posso regar, mas não ter a temperatura atingida. Então ele não vai pegar na base. O asfalto, antes de colocar, também é medida a temperatura. E existem normas. A temperatura não pode exceder a X graus, porque ele está queimado, deve voltar. E também não pode entrar a menos de X, porque já está fria. Muitas das vezes também há obras em que, principalmente época de chuva, nessas épocas o empreiteiro deve controlar sempre o tempo. Na época de chuva nós sabemos que a tendência é do asfalto, o processo de arrefecimento é mais rápido, porque o clima está mais fresco. Se o empreiteiro colocar o betuminoso sem o fiscal verificar a temperatura, em pouco tempo também nós vamos ter esses problemas. Muito bem, olha, é muito interessante o que estás a explicar e infelizmente não temos também muito tempo, o tempo é escasso. Engenheiro, eu volto a palavra a si.
Qual é a apreciação que faz da fiscalização do modo geral, atendendo a estas etapas todas, este grande desafio que é colocado no papel e o potencial de responsabilização no futuro? As pessoas sabem muito pouco desses pormenores, mas há aqui um conjunto de normas que, se cumpridas, se respeitadas, podem fazer com que as obras que saiam, as obras projetadas e que depois são executadas, possam durar mais do que têm durado nos últimos anos. Qual é a apreciação que faz da situação da fiscalização em Angola? Será que há este cumprimento ou há uma tendência para influenciar a não observância por causa das urgências que algumas vezes se impõem? Olha, eu particularmente não tenho muita experiência dentro da fiscalização. Tenho alguma, mas não muita. Pois, mas citou como importante para a durabilidade da obra. No tempo, terá citado aqui quando fez a introdução, daí ter tomado esta nota e colocado agora a pergunta, de um modo geral, sim, qual é a apreciação que faz da fiscalização? Olha, a fiscalização das obras públicas em Angola atualmente já é melhor, porque já foi pior. Já houve momentos, já houve épocas que quase que não existia a fiscalização. Hoje já existe, com maior força. Tem dificuldades, sim, há dificuldades no exercício dessa função, porque é uma profissão com muita interferência política, porque as obras públicas têm muitas interferências políticas, mas eu ainda acho que a fiscalização em Angola atualmente está a andar ao bom porto. Já existe, como disse o meu colega, mas muita aplicação da fiscalização, razão pela qual algumas obras em Angola já estão a durar o tempo que se destina. Mas devemos... Eu vou colocar a pergunta de outra maneira. O que fazia com que, por exemplo, as estradas do tempo colonial, sim, tivessem mais tempo de vida, não é? Aguentaram mais, terão chegado aos 30 anos, ou um pouco mais que isso, aliás. Há zonas onde ainda permanecem estas bases citadas aqui, essas estradas. O que é que fez com que, efetivamente, estas fossem mais duráveis do que outras? Outro, sim, a questão dos custos da produção desta continuam a ser muito altos. Muito alto. A estrada é uma obra de construção muito alta. Precisamos também saber isso. Não devemos fazer o julgamento. A estrada são obras de construção muito alta. Mas... qual devia ser o mínimo de durabilidade de uma estrada? Porque é um investimento realmente muito pesado. Muito pesado. Eu não tenho assim de momento um tempo, mas sei que está normalizado, está andando aí por volta de 30, 40 anos. Né? Esta é a média. Em média, 20 anos, estamos aí a falar disso. Mas existem já normas onde existe para cada obra, cada tipo de obra, existe um tempo de vida útil destinado para esta obra. Ok? Porque obras têm custos. E se têm custo, temos de fazer as obras em função daquilo que é a questão de custo. Por exemplo, uma barragem. É uma obra que estamos a falar de 100 anos. É um investimento que não adianta estar aqui a fazer menos de 100 anos. Né? Talvez pelo custo que aquela obra acarreta, que é uma obra que não temos possibilidades ou condições financeiras para estar a fazer em menos de 100 anos. Prontos. Agora, a questão das estradas coloniais e as estradas atuais, qual é o problema? Muitos de nós também esquecemos que o tráfego no tempo colonial não é igual ao tráfego do nosso tempo. Mas será que isto explica... Essa é uma das razões. É uma das razões. Imaginemos. Mas está a falar em quê? Em termos de peso? Peso, sim. Peso. O uso da estrutura. O uso da estrutura. Imaginemos o seguinte. Eu tenho observado muito a ponte amarela, essa que está ao nosso lado. Quando se concebeu aquela ponte, eu não sei quando, porque, pronto, eu não vivo em Viana há muito tempo, mas de certeza que o tráfego, a quantidade de pessoas que passava aquela ponte naquele tempo, não é a mesma que passa agora. Tudo bem que devia ser feito um estudo e uma perspectiva de crescimento, né? Mas nós percebemos que o uso da estrutura naquele tempo não é igual ao uso da estrutura nesse tempo. Essa é a questão das estradas. Outro sim, a questão do incumprimento das normas.
ok? Tem o incumprimento das normas, tem a questão do uso da própria estrutura, ok? E tem a questão da falta de manutenção. Tudo passa por aí. Está a girar em volta disso, ok? Está a girar em volta disso. O incumprimento das normas tem sido, infelizmente, ainda o maior calcanhar daqueles para que as estruturas não demorem. Muito bem, arquiteto Felisberto, eu suponho estar na linha, espero que esteja, que me dê o sinal de que está. Não sei, neste momento não. Eu gostava de ter o arquiteto Felisberto, não sei se tem a linha aberta. Estou a ouvi-lo. Pois. Enfim, eu gostava de ouvir a sua Agora, opinião. eu gostaria só depois de rebater aqui duas questões. Pode, Colocou aí aos colegas. Pode, por favor. E depois também, pronto, só me apercebi mais tarde, que afinal de contas o outro arquiteto que estaria ao lado é o arquiteto Lídio Daio, por acaso uma pessoa muito minha amiga e conhecida, também saudá-lo. Não sei se já cumpriu o seu dever, porque hoje está a decorrer a eleição para o novo bastonário da Ordem dos Arquitetos de Angola. Exatamente. Bom dia, arquiteto. Como está? Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de debater duas questões que têm a ver com o seguinte. Há pouco falou-se do engenheiro químico e uma série de coisas ligadas aos materiais de construção. Por exemplo, uma das coisas que Angola tem que, de uma vez por todas mesmo, resolver, são duas coisas. São duas entidades que, para mim, são fundamentais, para que também se ponha um bocado de ordem, né, nesta confusão que existe aqui no país, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outra coisa é o Instituto Nacional de Qualidade. Angola tem que ter esses dois institutos, essas duas entidades a funcionarem seriamente. Porque são, de facto, aquelas entidades que regem, não é? Que regem, controlam e estabelecem, de facto, a norma, ordens, não é? Elas também trabalham a nível da investigação científica, até a nível do desenvolvimento tecnológico, né? A nível da engenharia civil e dos materiais, não é? E são os órgãos, de facto, que têm, no fundo, a última palavra, não é? Em termos de normalização, regulamentação, daquilo que deve ser feito, de facto, em termos de engenharia civil ou em termos de construção, no nosso território, no nosso país. Se esses dois órgãos não funcionarem, então nós não vamos longe, né? Vai encontrar sempre uma grande confusão. Vem o chinês, traz as normas lá da China e aplica aqui em Angola. Vem o brasileiro, traz as normas do Brasil, aplica aqui em Angola. Vem o português, traz as normas lá da Europa, vem aplicar em Angola. Vem os sul-africanos, trazem a norma da SADC, mas nós também não estamos a par ainda dessas normas e desses regulamentos, aplica aqui. E então cada um faz aquilo que quer e bem lá apetece. E isso para dar um exemplo. Por exemplo, o novo, aquela empreitada de água para todos, né, por exemplo, né, em Benguela estendeu-se esse trabalho a nível dos bairros, construiu-se uma nova ETA, fizeram uma série de coisas. Mas quem fez isto foi a Odebrecht, é brasileira. A Odebrecht fez a obra, abandonou, hoje não sabemos por onde anda, mas os equipamentos estão aí, a infraestrutura está aí, e ela com o tempo tem que ser remodelada, tem que ser, as bombas têm que ser trocadas, tem que ser feitas inovações, outras coisas mais. E quem está agora a fazer isto está com grandes dificuldades, porque a tubagem, né, a calibragem, as medidas, tudo que foi aplicado para o Odebrecht não foi feito de acordo com a norma e com os regulamentos de Angola, mas sim com o do Brasil. E quem está a fazer agora, não sei se é empresa angolana, ou se é uma empresa estrangeira, né? Então, para haver esse encaixe das coisas, quer dizer, é quase preciso reconstruir tudo de novo, outra vez, partir quase de zero. Por quê? Porque, de facto, nós temos uma entidade reguladora, fiscalizadora, né? Uma entidade que tem, no fundo, a última palavra, né, nessas questões, que é o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e o Instituto Nacional de Qualidade no país. Se isto não funcionar, então a confusão, a balbúrdia vai continuar, né? E cada um vai continuar sempre a fazer aquilo que quer e bem lhe apetece, por aí fora. Isto, pronto, em relação aos materiais. Em relação à fiscalização, o nosso problema da fiscalização é assim, nós ainda não temos bem a noção também do que é um fiscal, de facto.
E eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, eu se ponho alguém num hospital a fiscalizar os médicos, não é? Eu não posso pôr um médico que acabou agora a faculdade de medicina e dizer assim, olha, você fez medicina, então vai agora para o hospital e você vai ser o fiscal dos médicos. Não. Para fiscal dos médicos, eu tenho que buscar uma pessoa idônea, com anos de experiência, não é? Que tem, de facto, como se diz, já muitos quilômetros, né? Em termos de construção civil e de obras, não é? Esta pessoa é que tem que ser fiscal. E nós, em Angola, infelizmente, ainda continuamos a cometer muitos erros, né? De facto, às vezes, o dono da empresa de fiscalização é um engenheiro já idôneo, uma pessoa já mais velha, com muita experiência de obra e de construção, mas ele depois o que é que vai fazer? Vai buscar uns tantos jovens, né, que acabaram agora a universidade, quer arquitetos ou engenheiros, e assim, vocês vão para a obra tal e vão fiscalizar. Claro que essa pessoa não tem experiência, não conhece, nunca viu ainda, muitos nem sequer ainda viram sequer uma obra a nascer de raiz. Vai fiscalizar o quê? Vai dizer o quê? Conhece o quê? Não sabe nada. Basta só ali, só alguém que está ali só de corpo presente, né? Para dizer que faz de conta que temos fiscal pago. Mas essa pessoa não é capaz de chegar ali no encarregado ou no engenheiro que está à frente da obra, da empresa que está construída, e dizer, olha, isto está errado, isto não pode ser assim, porque isto, olha, segundo a norma, segundo o regulamento, é feito daquela maneira, é assim somente. Então, é este paradigma também que nós temos que mudar. Quem quiser ser um fiscal tem que ser pessoas com experiência, né? Pode ter, de facto, à sua volta jovens, né? Que é preciso também ganhar conhecimento, mas o responsável principal da equipa de fiscalização tem que ser alguém idônea e com conhecimento. Fora disso, também, as coisas depois não funcionam. E como disse aí bem o colega, e sobretudo quando se trata de obras públicas, né, onde a pressão política é bastante, né, nós sabemos muito bem disso, né, e fora aqueles casos, né, em que depois o dono da obra como se diz, é árbitro, é jogador e até às vezes é o dono da bola, né, é o dono da bola. Pronto, era só esta parte que eu queria dizer, mas já agora não sei qual era a questão que me quer colocar. Não, eu gostava de colocar nisso tudo, neste contexto que estamos a viver, pesaria a sua consciência como arquiteto que eventualmente num dado momento histórico do nosso país não conseguiu intervir para pôr ordem nesta balbúrdia, usando palavras suas? Acha que seria... Sim. Seria capaz de auto-incriminar-se e perceber que efetivamente podia ter feito mais e melhor, podia ter intervindo melhor mas e impedir... Tudo passa pela vontade política, né? Por muito boa vontade que nós queiramos fazer qualquer coisa, né? Para mudar o rumo das coisas, né? Mas se não houver vontade política e, sobretudo, por uma legitimação, né? Isto tudo, pronto, também passa, tem a ver também com a ordem, né? Com a ordem quer dos arquitetos, quer a ordem dos engenheiros, né? Que para mim ainda são ordens profissionais que estão um tanto quanto limitadas, né? Estão um tanto quanto limitadas, se bem que a ordem dos arquitetos já tem estado, bem ou mal, tentar remar contra a maré, né? Contra o rumo das coisas, não é? Mas e por isso mesmo, por essa ousadia que teve, não é? Por exemplo, dizem que inclusive até deixou de receber, né, os fundos que lhe cabiam da parte do Estado, né? Por ter afrontado, né, em certos momentos e ter questionado, né, algumas coisas que de facto correm mal no nosso país, né? Por exemplo, tu lá fora conhece arquitetos renomados, né? Em Portugal, então, são bastantes, na Itália, em Espanha, no próprio Brasil. Nós conhecemos e às vezes até estudamos obras de muitos arquitetos estrangeiros, né? Mas, por exemplo, até hoje, quase 50 anos de independência do país, tu não tens um arquiteto angolano que tu possa estudar a sua obra, estudar os seus efeitos, o que é que ele fez, né?
Nós não temos isso, infelizmente. Quem fala de arquiteto também fala de engenheiros, né? Lá fora também é engenheiros renomados, né? Engenheiros que deixaram para a história, né, coisas extraordinárias. Mas, por exemplo, a nível da Angola, até hoje não conheço uma ponte. Tu dizes lá, é o projeto de um engenheiro, é a construção de um engenheiro, não conheces uma barragem, não conheces uma estrada, não conheces um viaduto, não conheces, por exemplo, um aqueduto, não conheces um túnel, por exemplo, né? Nem sequer túnel ainda temos, não conheces uma autoestrada, tu dizes, isto é orgulho, uma coisa pensada por um angolano, que vai ficar aqui para as gerações futuras, né? E que vão dignificar, de facto, né, o país e a pátria em si. Tá? Nós até hoje não temos isso. Por quê? Porque estamos todos relegados mesmo ao coisa, né? Às vezes digo que nós somos quase mendigos, né? Tirando aqueles que de facto trabalham no Estado, né? E vão tendo alguns proveitos, né? O resto, o restante é quase mendigar, né? Porque ainda não somos valorizados. Infelizmente, somos valorizados. E mesmo a vermos, muitas das grandes obras hoje edificadas no nosso país, em Angola, né? Sobretudo Luanda, nós vivemos em Luanda, tem grandes torres, grandes arranha-céus hoje, aí, de facto, coisas fantásticas. Mas vamos a ver depois quem são os autores desses projetos, né? E até os construtores desses projetos, quem são os projetistas disto tudo, é tudo malta estrangeira, né? E assim nós vamos a lado nenhum. É verdade que, para mim, eu digo mesmo que as autarquias, em parte, contribuem, a falta de autarquia, em parte, contribuem para esse estado de coisas em relação à profissão do arquiteto e do engenheiro, né? Porque, assim, nós, às vezes, e até isso me entristece, né? Por exemplo, tu remetes um projeto feito por ti, arquiteto, e depois da administração municipal, a pessoa que vai analisar aquilo, né, quem é arquiteto, e às vezes até um técnico médio. Como é que um técnico médio, né, e outros até, às vezes até fizeram economia, outros fazem direito, né, e por, sei lá, vão parar nas administrações, nas áreas técnicas. Então, o projeto remetido por arquiteto, né, e por engenheiros, né, são analisados por pessoas que nem sequer têm qualificação para analisarem isto. E às vezes até os projetos voltam, né? E sem entender o que é que se passa de facto, né? Como é que uma pessoa que não tem qualificação e capacidade para analisar um projeto de um profissional, né? Devolve, diz que falta isto, falta aquilo, não está de acordo com isto. E pronto, então temos essas coisas assim bizarras ainda no nosso país. E enquanto isso, essa coisa continuar, né? E isto também só pode mudar um dia, quando houver, de facto, autarquias, né? Vai ser muito complicado, vai ser muito complicado, né? As coisas vão funcionarem na sua normalidade, né? E vai continuar com a grande confusão. E muitas vezes a gente já sabe porque é que os projetos voltam, né? Porque ou o técnico quer uma gasosa, ou quer extorquir isso, ou quer extorquir aquilo, e assim. E muitas vezes depois você vê projetos feitos até por chineses, né? Por miúdos, que nem sequer têm qualificação, vão para as administrações e, passado dias, tu vejo o chinês a construir aquilo. Né? Mas como é que é possível? Né? Como é que é possível? Pronto, e assim vão as coisas ainda, infelizmente, no nosso país. Olha, arquiteto Felisberto Amado, muito obrigado por esta intervenção uma vez mais e esperamos tê-lo aqui. O nosso programa de receber de informação vai estender-se até perto das 13 horas para compensar as quebras na linguagem popular do tempo que não tivemos no início do mesmo programa, do nosso falar direto. Eu espero que o arquiteto Ilídio Daio esteja na linha. Com esta pergunta, gostava de ouvir a sua opinião. Quando se concebem estradas ou demais infraestruturas sem prever esgotos, isto faz parte do vosso sonho, não é? A partida se está-se a prever a morte curta dessa infraestrutura que vai nascer e é um desperdício de recursos inevitável, não é? É o que se pode dizer? Como é que se conceberam muitas urbanizações sem os devidos esgotos ou as devidas canalizações de águas para escoar as águas pluviais
como está a ocorrer aqui agora na nossa realidade. E com esta questão da alteração climatérica, que era mais ou menos uma previsão, já se falava disso há muito tempo, que ia cair mais chuva com mais intensidade, não foram previstas as construções destes canais pelos quais as águas pluviais deviam escoar. Deixa-me só separar para responder, separar em dois momentos. Por exemplo, no ato de projeto, é normal, aliás, e também está plasmado no programa de autoconstrução dirigida, a existência de infraestruturas evolutivas. Isto é, podemos ter os lotes definidos para as moradias, e apenas ter, por exemplo, a infraestrutura da rede de águas, a rede de energia e as vias com a devida pendente, né, para poder escoar as águas superficialmente, para que depois, anos depois, fazer as infraestruturas de drenagem, seja pluvial, seja residual. Isso é normal acontecer, já e prevendo no projeto as infraestruturas serem evolutivas. Mas agora tem que estar previsto, quer dizer, tem que estar desenhado já, porque vai ser faseada a execução das infraestruturas e tem que prever as valas de crista, que são as valas superficiais, nas vias, e ter os sumidouros e toda a rede, as manilhas e toda a rede das drenagens pluviais e residuais posteriormente. E isso acontece. E, aliás, há vários bairros aqui pelo país que acontece dessa forma. Por exemplo, o Lar do Patriota foi assim. O Lar do Patriota foi construída no início, na altura, para mais de 3 mil casas, e só havia infraestrutura de energia elétrica e água. Só recentemente, passando aí quase 10 anos, é que se fez agora as infraestruturas da drenagem pluvial. Isso é normal acontecer. Agora, o grande problema das nossas das enxurradas que tem estado a acontecer é que existe MUSEC, existe nas áreas envolventes existe muita construção anárquica por cima das linhas d'água. Isso é um aspecto. Muita construção anárquica por cima das linhas d'água. Não há espaço para que o solo absorva a água. E o único espaço livre para a água fluir são as vias. Por um lado, temos essa questão, né? Temos essa questão da construção anárquicas por cima das linhas de água. Temos a questão do assoreamento, alguém que já falou sobre isso, o assoreamento das sarjetas e das vanilhas, né, do próprio canal, por falta de manutenção, por mau uso. As pessoas atiram lixo, resíduos sólidos nos coletores, mas também porque a montante da rede de drenagem existir lamas, areias e bairros sem infraestrutura, sem pavimentação. Quer dizer, o caso de uma recente obra, que é a Rua do LEA, a Rua do Laboratório de Engenharia Civil. As pessoas questionam-se como é que uma via nova que foi intervencionada recentemente, tem todas as infraestruturas, como é que nessa enxurrada as águas foram para, em vez de seguirem o seu curso natural nos coletores, foram para as casas? Por dois motivos. Primeiro, porque as tais lamas o bairro envolvente é MUSEC. Há uma via infraestruturada que passa pelo MUSEC. Claro que as lamas vão assoreando os coletores, os sumidouros, as valas, vai assoreando, e logo a eficiência de drenagem
desta via recentemente intervencionada não funciona, quer dizer, não flui, e as águas, daí as águas irem para as casas. Por um lado. Por outro lado também, e é prática aqui, infelizmente é uma má prática, que quando se vai se intervencionar essas vias, a cota de soleira das casas fica mais abaixo da cota de rasante das vias. Devia ser o contrário. As casas têm que estar mais acima, uma cota mais acima do que a estrada. Mas isto acontece, arquiteto, isto acontece porque parece que os engenheiros não conseguem fazer diferente, têm que entulhar, não é? E acabam por colocar a casa abaixo, portanto, no nível, aqui numa linguagem mais terra a terra, acabam por colocar a casa num nível inferior àquele que foi o inicialmente concebido, não é? Mas é uma prática errada. Na urbanização, isso é o básico na urbanização. Mas arquiteto, então como é que se devia corrigir o problema? É escavando mais? Escavando mais, é tirar as camadas todas, as bases, as subbases, tirar toda aquela infraestrutura da estrada, porque a estrada tem uma própria infraestrutura, houve um engenheiro também que falou sobre isso. A base, subbase, tem que ser removida toda ela e voltar a fazer. Mas arquiteto, isto que está a dizer aqui, está a admitir, isto, de uma maneira geral, nós percebemos que as intervenções que acontecem aqui nos bairros em Luanda acabam por colocar este defeito sobre as nossas casas. Isto é crime, não é crime? Porque coloca sob ameaça a vida das pessoas que habitam aquelas residências, não é verdade? Aliás, tem que haver uma responsabilidade, aliás, as ordens profissionais. Lá está, também carece, como o meu colega arquiteto Miguel Amado, o Felisberto Amado falou, carecem algumas instituições que penalizam os engenheiros que cometem esses crimes. É um crime profissional, que o crime urbanístico que eles retirar da licença, a licença para dirigir, ou projetar, ou construir, tem que haver alguma responsabilização. Sim, tem que haver. E essas instituições têm que, de facto, existirem, essas instituições que penalizam, sejam arquitetos ou engenheiros, que, pelo mau cálculo, pela má execução da obra, prejudicam danificam ou prejudicam o funcionamento urbanístico, né? Tem que haver essa punição, não tem como, tem que haver. Mas é recorrente, de facto, vamos vendo nos nossos bairros várias intervenções das vias, onde as estradas estão acima do nível a nível da estrada está acima do nível das casas. Isso é inconcebível. Inconcebível. E mesmo há empresas inclusive idôneas a fazer isso, empresas de construção, a fazerem essas obras, quer dizer, e não podemos voltar a permitir, a admitir essas irregularidades. Não podemos. Isso tem a ver com a vida humana, como disse muito bem, e não podemos. Tem que haver instituições que tirem as licenças das obras, tirem mesmo se for um engenheiro, ele é retirado da cédula profissional, fica durante os X anos sem projetar ou sem dirigir alguma obra. Quer dizer, tem que haver penalizações duras. Aliás, como acontece em toda parte do mundo, todo engenheiro ou arquiteto que no seu cálculo, no seu desenho, prejudique um grupo social, um grupo de pessoas, é penalizado. Muito bem, criminalmente, pois é, profissionalmente. mas está para acontecer, que estamos à espera do dia em que um engenheiro vai ser responsabilizado, engenheiro Édio. Isto nunca aconteceu na sua experiência, nós ainda não vivenciamos, nunca tivemos a oportunidade de presenciar essa responsabilização feita ou aplicada a um engenheiro que consente a muitas dessas obras, principalmente aqui nos nossos bairros. Bom, estou a falar do Kazenga, nomeadamente.
Como é que isto é possível? Como é que se chega a este despautério? Bom, primeiro devo dizer, gostei da intervenção do arquiteto. Muitas das Ilídio Dário, vezes pois. as pessoas, por desconhecerem certas coisas, acabam incriminando os engenheiros. O que se passa é o seguinte: antes de começar uma estrada, primeiro é feito um projeto. Antes de se fazer um projeto de estrada, primeiro é feito um levantamento topográfico. Ou seja, provavelmente na zona do Leia, antes de se refazer, porque ali já havia uma estrada, acredito que foi feito um levantamento topográfico. A informação, ou seja, o projeto, o levantamento topográfico que foi feito daquela zona, foi entregue a um arquiteto, a um engenheiro especializado em fazer projetos de estradas. Ou seja, existem arquitetos, existem engenheiros civis que fazem projetos de estrada. Nós cá em Angola temos duas grandes empresas que eu conheço muito bem que fazem esse tipo de projetos. Com base nesse projeto é que a empresa construtora executa a obra. Em muitos casos, vou falar de uma experiência que eu vivi. A obra em que eu estava, havia zonas em que as casas também ficaram umas a cota acima de 1 metro, 1,5 metro, e as outras ficaram muito abaixo, que nós, em alguns casos, tivemos que fazer muro de contenção. O porquê disto? Por causa da drenagem pluvial, em muitos casos, por causa da drenagem residual. Eu teria que visitar a Rua do Leia para tentar perceber o que originou. Primeiro, se calhar tem a ver com as sarjetas que estavam entupidas, o que originou para a água toda ir para as casas, né? Mas geralmente o que faz com que muitas das vezes algumas casas ficam em cima, outras embaixo, tem muito a ver com os dados ou topográficos apresentados pelo topógrafo. Em estradas, nós engenheiros civis, entre aspas, nós somos obrigados a seguir a informação que o topógrafo nos dá, né? Atendendo à nossa experiência, nós vamos avaliar em muitos casos. Mas, conforme está a nossa cidade, infelizmente, há casos, suponhamos, há bairros que já existem e você quer drenar para uma estrada que já está asfaltada, está pavimentada. O topógrafo, quando fizer o levantamento, é que vai definir a cota da drenagem desta estrada. Se for a céu aberto, se ele definir que a vala a céu aberto, se calhar a vala rasa, se for a céu aberto, no ponto mais distante, se suponhamos 500 metros, tem que estar numa profundidade de 1 metro para terminar, ou começa em cima para terminar numa profundidade de 1 metro. Nós engenheiros somos obrigados a seguir, porque se nós alterarmos, automaticamente a água vai parar na estrada. Infelizmente, muitas das vezes nós somos acusados sem perceber o que origina isso. Não é o engenheiro que decidiu assim, não. Existe um projeto, existe um levantamento topográfico e o engenheiro apenas vai executar aquilo que nos é fornecido. Por isso é que em obra de estrada tem sempre um topógrafo acompanhar minuciosamente tanto as drenagens, digo residual, pluvial, quanto as pendentes também das camadas que vão subindo, que é subbase, base e depois os betuminosos, por forma a não parar água no pavimento. Olha, eu gostava de voltar ao arquiteto Felisberto Amado, antes de passar a palavra aqui ao nosso presente, o engenheiro. Gostava de perceber uma coisa. De um modo geral, seria muito radical dizer que Luanda é uma cidade que já não é viável e que se podia estar a conceber, enfim, se calhar
fazê-la deslocalizar do ponto em que se encontra para outra região? Podia-se pensar numa Luanda nova e começar tudo de novo, construir, fazer novas construções. Se calhar a projeção dos arquitetos devia ser esta. E será que esta ideia sugerida seria bem acolhida? Qual é a opinião sobre tudo isto que se está a viver hoje, estes imbróglios todos, esta balbúrdia, para usar as suas palavras, que se está a viver? Que solução é que o que é que nós podemos encontrar como solução para a situação que estamos a viver? Seria uma solução que já nem seria sequer nova, não é? Nós a nível do mundo, já temos muitos exemplos desses, não é? É o caso, por exemplo, de Brasília, é o caso da Nigéria, que hoje a capital política da Nigéria já não é Lagos, né? Pois não é. Já há muito tempo que não é. A própria Etiópia também evoluiu nesse sentido. E há já muitos países por aí fora, né? Evoluiu nesse sentido. Isso tudo Angola, né? Que é um país com uma dimensão territorial tão vasta, tão grande, né? Em que, de facto, podíamos, por exemplo, escolher uma nova capital política, né? E uma coisa pensada de raiz, né? Planeada, né? Uma cidade desenhada com esquadro e régua, né? E compasso, e transferíamos uma parte da população que hoje vive em Luanda, que é para essa nova capital. Pronto, era uma questão depois da nível do... Mas arquiteto, eu fico com a impressão de que pensar em projetar uma nova cidade capital parece ser um assunto sensível, politicamente sensível. Eu não sei se é esta a ideia. Não se fala sobre isso, faz-se tabu. Porque, infelizmente, nós angolanos, né? Ainda, quer dizer, estamos muito aquém daquilo que de facto devia ser por as nossas inteligências, né? Infelizmente, às vezes usamos muito a inteligência para coisas que não devem ser, né? Como, por exemplo, para corrupção, e para coisas boas que de facto deviam servir à nação, deviam servir o povo, deviam servir a população. Para aí a gente de facto não aplicamos os nossos conhecimentos, né? As nossas inteligências, né? É só ver, por exemplo, o que se passa a nível da própria Constituição, né? Onde só hoje é que de facto as pessoas, os tais ditos intelectuais, né? Os homens de saber, né? Vêm a reconhecer que de facto aquilo, quer dizer, não é uma Constituição que é para um país que se quer desenvolver. E a mesma coisa se passa, por exemplo, a nível disto, né? É de facto, quer dizer, tirar a capital política de Luanda hoje para um outro sítio, quer dizer, é uma coisa para esquecer. É um tabu ainda que ninguém sequer quer pensar nisso. Mas que, quer dizer, com o mínimo de bom senso, né? E de racionalidade, né? E se de facto estivermos a pensar no país, pensar na nação, se faz perfeitamente de forma tranquila. Nem que se fosse preciso, né? Fazer-se um censo, né? Fazer-se um censo à população, ou um escrutínio, né? O arquiteto quer dizer referendo, não é? O referendo, exatamente, era isso mesmo. Era um referendo. E depois obedecia-se, né? À vontade do povo. Acredito que muitos votariam, a maioria votaria, né? Na solução de se deslocar a capital política para outra locação, sem qualquer problema nenhum. E aí sim, né? Construía-se uma coisa nova de raiz, né? Como eu disse, com régua, esquadro e compasso, e depois aproveitávamos espaços vazios que ficassem de Luanda, da Luanda antiga, não é? Que é para ser requalificada, que é para ser remodelada. E depois, né? Poder vir outras pessoas, outros ocupantes, fazerem a ocupação desses espaços que ficaram vagos e que foram, de facto, requalificados. Sem qualquer problema nenhum, sem qualquer confusão, sobre essa questão, né? Sobre essa questão. Porque, e por quê? Porque as infraestruturas, de facto, elas também, com o tempo, né, vão se degradando e vão colapsando, né? Começam a falir, né? Começam a falir. Se os próprios edifícios
depois de uns tantos anos começam a cair, né? Começam a desmoronar, né? Quanto mais as infraestruturas, né? E estamos a falar de tudo das infraestruturas ligadas às redes de águas pluviais e das águas residuais. Porque, de facto, o número de população aumentou bastante, né? E a pressão sobre essas infraestruturas é bastante grande, né? E elas acabam por rebentar, né? Falando assim numa linguagem mais terra. Infelizmente. Mais terra. Infelizmente. Agora, e depois o problema é que a expansão, né, da própria cidade não foi feita de forma ordenada, né? Não foi feita de forma ordenada, né? Cada um foi fazendo aquilo que bem quis, que bem apeteceu, né? E não houve, como se diz, uma continuidade, né? Em relação àquilo que já existia. Daí, pronto, as coisas não funcionarem mesmo, né? Funciona. Pois é, este é um grande problema. Engenheiro, o engenheiro adivinha um futuro de desastres que nós vamos ter aqui na cidade de Luanda, em Luanda, e agora para falar um bocadinho desta perspectiva de deslocalização de muitos dos serviços da nossa capital para outras, quem sabe, para outras províncias e outras localidades. Acha que o nosso futuro nesta perspectiva é desastroso? Eu sei que as pessoas não gostam muito de falar isso, devemos ser otimistas, mas em relação ao material, àquilo que é hoje a nossa construção, acha que a nossa cidade tem um futuro tranquilo? Não. Podem estar descansados os habitantes de Luanda, realisticamente falando, com esta pressão toda? Há uma invasão silenciosa que também aconteceu e acabou por criar esta pressão toda sobre a infraestrutura, não é? Social e não só. Que futuro é que nós temos para a nossa cidade? Podemos augurar para Luanda? Olha, eu sou a favor. Quem é o arquiteto? Ou não? Felisberto Amado. Eu sou a favor também da ideia do arquiteto Felisberto. Há necessidade, sim, de se deslocar. Criamos uma nova Luanda. Porque a Luanda que existe agora, em nível, a questão da infraestrutura já não está a aguentar. Já não está a aguentar. É verdade que têm surgido várias obras a nível do país, mas aquilo que é a própria Luanda, aquilo que já existe, pelo número de população, pela solicitação que agora as infraestruturas estão a ter, a necessidade de criarmos uma nova Luanda. A necessidade de reordenarmos a Luanda, a necessidade de, se possível, expandirmos ainda mais, fazermos manutenções em massa, criamos... Mas a quando da derrocada daquele edifício que estava ali para as bandas das Ingombotas, a Avenida Brasil, pois terá havido um renovar deste comprometimento para as inspeções, as verificações, as manutenções, mas parece que voltou a esfriar enquanto não cai, não há uma nova derrocada. Normalmente as pessoas reagem muito, mas pouco programam para fazer manutenções programadas, passa aqui a repetição, e quando não acontece nada, tudo fica nas calmas, tudo bem e vamos andando. Mas também temos de ver que aqueles edifícios do centro da cidade são edifícios do tempo colonial. Aqueles edifícios já têm mais de 70 anos. E o que se prevê para um edifício, estamos a falar mais ou menos aí de 70, 80 anos de vida. Aqueles edifícios da Baixa de Luanda já deveriam ser edifícios que deveriam... E espero que já esteja isso no plano de quem administra, mas são edifícios que já deveriam ser... Como é que eu posso dizer? Os habitantes já deveriam ser evacuados, porque aqueles edifícios já deram o que tinham que dar. Aquela estrutura já está cansada. São edifícios que foi o colono quem construiu e foi bem construído. Eu já tive o privilégio de visitar vários e nós percebemos que o cumprimento das normas para a construção daquele edifício foram seguidas às riscas. Mas também devemos perceber que as construções não são feitas para serem permanentes ou para serem eternas. Um edifício é como se fosse um carro. Usa-se, chega um momento que o carro já não aguenta. Se já não aguenta, tem de ser trocado, tem de ser demolido. Ok? Precisamos também perceber essa vertente. Agora, voltando à questão da deslocação de Luanda, sim, eu acho que também eu partilho a mesma ideia e creio que muita gente partilha, porque essa Luanda atual cresceu de uma forma muito desordenada,
temos casas, temos casas e infraestruturas sobre a linha d'água, muitas construções. No caso daqui, desse lado da Caop, há muitas casas sobre aí. Eu ainda ouvi uma denúncia de uma casa, de um armazém naquela avenida Luther Rescova, um armazém que foi construído sob a linha d'água e agora a água vai toda para a estrada e aquilo está a rasgar a estrada ao meio. Temos muitos casos desses. Então acho que seria eu acho que não seria, para mim, não deveria ser tabu. Era um tema que merecia a nossa devida Devia atenção. ser analisado recorrentemente. Criamos planos, criamos estratégias de reordenar, porque andar nesta velocidade não temos um futuro tranquilo. Não vamos nos tranquilizar. Engenheiro, é da mesma opinião? Bom, eu tenho... Ou é mais conservador? Prefere que as coisas fiquem como estão e depois se resolve? Eu tenho dito sempre que eu até chamo velha cidade de Luanda. Pois. Eu sou da opinião que deveríamos... Outra solução podia ter crescido, fazer crescer mais para sul, não é? Mas para o interior. O certo é este. Nós precisamos construir novas cidades. Em vez de ser só uma nova cidade de Luanda, tem que ser novas. Ou seja, primeiro pensar que Luanda, a cidade de Luanda, podemos dizer que em termos populacional colapsou. Ou seja, é um excesso enorme de pessoas. Então, há toda a necessidade de construirmos cidade. Calhar vamos para Viana, vamos município de Cacoaco, em vez de ser só num único ponto e descentralizarmos esse serviço. Quanto aos edifícios velhos, nós poderíamos fazer manutenção. Hoje em dia já existem empresas especializadas que fazem muito bem manutenção, porque isso acaba sendo um monumento histórico. Pois. E acredito que os nossos arquitetos, em muitos casos, não iriam permitir que a nossa história fosse apagada desse jeito. Então, temos que construir novas cidades e vamos manter aquilo que dá para se aproveitar em termos de velho. Vamos manter. O que não der, infelizmente, a solução vai ser demolir. Muito bem, engenheiro, muito obrigado por esta intervenção. Estamos na parte final do nosso programa de hoje, com o tema que nós colocamos para análise e contamos com a prestimosa colaboração de duas individualidades que nos falaram por via das soluções tecnológicas, nomeadamente o arquiteto Felisberto Amado e o arquiteto... Aqui nos estúdios tivemos o engenheiro Rédio Mateus, muito obrigado. Tivemos também o engenheiro Leonardo chamou-me Adriano Luís. Pois, muito obrigado. Que gostava de deixar uma palavra final, 30 segundos, para fazer a conclusão com o arquiteto Felisberto Amado, se estiver na linha. Uma palavra final, não temos muito mais tempo, segundos mesmo, a si e a outro que está também a fazer a vez e a voz por via das tecnologias digitais. Começando pelo arquiteto Felisberto Amado, palavrinha final em relação ao tema que nós colocamos hoje para abordagem, se me está a ouvir. Bom, percebe que já não está na linha. Nós estamos em tempo de conclusão do nosso espaço, não há muito mais tempo, com extensão hoje até perto das 13 horas. Gostava de ouvir uma palavrinha final, se quiser deixar, se não tiver também não tem que deixar. A vocês aqui presentes nos nossos estúdios. Bem, primeiro, muito obrigado por estarmos aqui e abordarmos sobre esse tema que de alguma forma tem muitas implicâncias a nível das condições de vida dos nossos cidadãos, de Luanda e não só, de Angola e todo. É um tema que eu acho que, na vertente política, naqueles que realmente tenham poder de decisão, deveria ser de boa análise, deveria se analisar, porque estamos com dificuldades.
mas temos a inteligência, temos o pensamento. Nós podemos fazer de Luanda ou de Angola um lugar melhor para se viver na questão das infraestruturas. Podemos construir melhor, podemos construir infraestruturas que de alguma forma respondam os anseios dos nossos cidadãos. Então, se pudermos analisar, vamos analisar. Estamos aqui para poder dar também aquilo que é o nosso conhecimento para o desenvolvimento desse nosso grande e belo país. Muito obrigado.